Vasco tendo reunião positiva com o investidor. Semana para decidir o futuro de Felipe Coutinho. Jogo contra o Botafogo pode ser adiado. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta semana, trazendo notícias, novidades e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, para o crescimento do canal. Seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo Clube do Povo. Já quero começar com uma boa notícia. O Vasco foi bicampeão da Copa Sub-16. A equipe cruzmaltina venceu o Flamengo no agregado por 5-1. Jogo de ontem, vitória por 2-0 na Gávea. E é o seguinte, no jogo que foi disputado no domingo, o Vasco garantiu o título no agregado por 5-1, de forma invicta, né? O jogo foi marcado com os gols do Breno Salles e do Guilherme Escócio. O título foi conquistado de forma invicta. Na primeira partida contra o Flamengo, o Vasco venceu por 3-1 com gols do Cauã Vitor e Diego Minetti e Léo Vilela. Inclusive, o técnico Fernando Diniz tem observado bastante os jovens do Sub-17, do Sub-20. Parte dessa equipe também vem treinando com o elenco principal e dando aí bons resultados. Campeão de forma invicta, bicampeão Sub-16. Parabéns aí à base forte do Vascão. Vamos falar agora, mudando de assunto, o jogo entre Vasco e Botafogo, né, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que a priori está marcado para o dia 12/7, 12 de julho, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, pode ser adiado. Mesmo com a eliminação nas oitavas de final da equipe alvinegra, o Botafogo tem ali, os jogadores têm aquele direito, né, do período de 10 dias de férias. O Vasco também teve essa mini férias, né, após o jogo contra o São Paulo, e basicamente isso pode intervir no adiamento desse jogo. Estamos falando aí hoje no dia 30 de junho, os jogadores estão voltando, né, desse período da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e é o que indica terá esses 10 dias. O jogo está marcado para o dia 12. Tendo alguma confirmação, a CBF a qualquer momento pode confirmar o adiamento dessa partida, né? E aí a CBF vai ter que se virar nos 30 para poder organizar esse calendário. O jogo no dia 15 já está confirmado. Primeira partida entre Independente Del Valle e Vasco pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Vale pelo primeiro jogo, e esse jogo já está confirmado e definido. Tendo mais alguma atualização, nos próximos vídeos vamos trazer aqui para você, torcedor, em relação à data da partida do jogo contra o Botafogo. Agora, entrando em assunto aqui também muito importante, porque o alerta já está mais do que ligado, né? O Vasco corre contra o tempo e esse tempo se esgota hoje. Hoje encerra o vínculo de contrato de empréstimo entre o Aston Villa, Vasco e Felipe Coutinho, né? Da parte do meia vascaíno, formado nas categorias de base do Vasco, a vontade do Coutinho é permanecer, né? O famoso todo mundo sabe 2.0. Todo mundo sabe que o Coutinho quer permanecer, que o Coutinho quer ficar. Claramente não deseja abrir mão do que ele tende a receber pelo Aston Villa. Porém, o clube inglês não quer facilitar essa rescisão amigável, né, contratual. E o Vasco, nesse momento, cabe ir para o plano B, né, ter essa semana, utilizar essa semana, que o Vasco só joga no dia 5 de julho, e o amistoso, e é o que tudo indica, o Felipe Coutinho não deve viajar para Natal por conta dessa rescisão, por conta dessa renovação contratual de empréstimo, até que seja batido o martelo e decidido. E o Vasco vai ter esse período, esses 5 dias, ou até o jogo contra o Botafogo, ou o jogo contra o Independente Del Valle, para decidir o futuro do Felipe Coutinho, né? Tomara, a prioridade é que resolva essa semana, né? Que consiga ter uma resposta em relação ao plano B, que é a renovação, que é a extensão de contrato por empréstimo. Da parte do Felipe Coutinho, o Vasco tem com certeza uma resposta positiva, agora fica à mercê do Aston Villa decidir, né, em relação a essa questão. Tomara que tudo se resolva, né, que tenha ali um sinal verde para estender o vínculo de contrato por empréstimo, já que nesse momento é a única saída, é a única solução, a não ser que
haja uma reviravolta e o Aston Villa rescinda o contrato de forma amigável, algo que nesse momento é muito difícil. O empresário do jogador já tentou intervir, já tentou ir para esse caminho, para esse meio, não teve ali uma resposta considerada positiva, então agora o Vasco tenta a priori resolver a extensão contratual do empréstimo, pelo menos até o final da temporada, né? O Coutinho vem vivendo seu melhor momento com a camisa do Vasco, no jogo com o São Paulo, teve ali uma das melhores partidas no dia do seu aniversário, então acho que vale sim a extensão, já que o Vasco não tem o Dimitri Payet, rescindiu o contrato, aliás, terminou o contrato praticamente com o Dimitri Payet, o Guilherme Estrela ainda está em recuperação, voltando, né, agora aos gramados pós o período de lesão, né, está recuperado, já está 100%, mas até você pegar o ritmo de jogo não é da noite para o dia. Então o Vasco precisa hoje, tem como urgência, como emergência, a renovação com o Felipe Coutinho do empréstimo. Beleza? Bom, outro nome também é o Léo Jardim, né, ainda segue a novela em relação ao Léo Jardim, né, pode acontecer a renovação a qualquer momento, né, ao que tudo indica, entre empresário do jogador e o Vasco, está tendo uma conversa mais positiva, está tendo ali, chegando no denominador comum. Caso não haja uma renovação, o Vasco tem o respaldo do início do contrato, da extensão de contrato, pelo menos o vínculo por mais um ano, né, por conta das cláusulas que tem no contrato inicial com o goleiro Cruz Maltino. Passando aqui as informações de renovação, Felipe Coutinho e Léo Jardim, vamos entrar aqui agora no assunto investidor. Exatamente. Nosso colega Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaínos, vem fazendo uma apuração incisiva, com riqueza de detalhes sobre essa questão, pós, né, inclusive, a entrevista do vice jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que falou sobre conversas avançadas, e desde então a gente vem acompanhando, né, toda a apuração dessas notícias para deixar você, torcedor, aqui sempre bem atualizado. E a informação é do seguinte, que há um interlocutor, um intermediador, conversando sobre a vinda de um grupo de investidores que não atua no ramo do futebol, de outras áreas, né, que atua no ramo de entretenimento, mas deseja nesse momento investir pesado no futebol. Sabem o que querem, têm como objetivo o que querem. Surgiu algumas especulações e é claro que nós não vamos aqui especular nenhum nome, a não ser que haja uma confirmação. É fulano de tal, é o empresário tal, é o investidor tal, é o grupo de empresários tal, para deixar você atualizado. Mas a informação que nós temos é o seguinte: de todas as reuniões que já aconteceram com investidores, essa reunião com esse grupo foi representado até agora o mais positivo. Está mais bem direcionado e sabem o que querem, segundo pessoas ligadas, né, ao intermediador com o investidor, com esse grupo de investidores. E, inclusive, a intenção é saber com que o Vasco quer o negócio, tenha melhor a oferecer negócio para o Vasco. A proposta desses investidores estrangeiros devem acontecer nas próximas semanas. Então, o Vasco aguarda uma proposta. A reunião com esses investidores foi considerado positivo por entender que saber o que eles querem, ter um norte, ter um objetivo para poder oferecer o melhor para o Vasco. E aí tem a informação também sobre a negociação que acabou esfriando desde fevereiro, né, com o Evangelos Marinax, o bilionário grego, que acabou ficando congelada. O bilionário assinou os NDAs, né, buscou ali informações, só que esse intermediador trouxe a informação de que de fevereiro para cá não houve mais nenhum contato, não houve mais nenhuma troca de contatos ou de informações da parte do Evangelos Marinax. Então, a título aqui de informação, a gente traz essa satisfação ao torcedor Cruz Maltino, que sempre costuma perguntar, né, em relação a bilionário grego, ao Andreas Radrizzani, que é outro, né, interessado como investidor na SAF do Vasco, só que da parte do Andreas Radrizzani era um período de tempo muito curto para investir no Vasco. Ele queria, tipo assim, investir de uma certa forma, ter lucros e depois vender a sua parte. Não queria investir, não teria investimentos pesados, por exemplo, no CT. Então, não da parte do Vasco, não interessa muito, né, esse tipo de investimento, que seria um investimento mais completo.
tendo mais uma informação, com certeza nós vamos trazer aqui para você, torcedor cruzmaltino. Beleza? Obrigado pela sua moral. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Um abraço. Valeu. 4 clubes brasileiros estão na disputa pela contratação de Biel, atacante do Sporting, com propostas de empréstimo para uma temporada, sendo o Vasco um deles. O Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians também estão na disputa pela contratação do jogador. Enquanto os primeiros já apresentaram propostas de empréstimo até junho de 2026, o cruzmaltino se destaca por buscar um acerto definitivo com o clube português. A situação segue indefinida, com os clubes aguardando uma resposta do Sporting, que deve se posicionar antes do fim do Mundial de Clubes. O Sporting pede 7 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais, pelos 100% dos direitos econômicos de Biel. No entanto, o Vasco está buscando adquirir apenas uma parte desses direitos, ajustando sua estratégia para reduzir o valor da negociação. O clube carioca trabalha para encontrar uma solução que viabilize a contratação do atacante dentro das suas possibilidades financeiras. Biel foi contratado pelo Sporting no início de 2025, em uma transferência que movimentou 8 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais 2 milhões de euros dependendo de metas esportivas atingidas. No entanto, sua adaptação ao futebol português não foi como o esperado. O jogador de 24 anos não conquistou espaço no time e fez apenas 7 aparições em jogos oficiais. Sua saída do Bahia, onde se tornou a maior venda da história do clube, gerou grandes expectativas, mas o desempenho no Sporting não correspondeu. Atualmente, Biel segue com contrato válido até junho de 2029 com os Leões, que ainda apostam em seu potencial, apesar de sua curta passagem até agora. Biel iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Fluminense, onde deu seus primeiros passos no cenário profissional. Após uma passagem breve pelo Grêmio por empréstimo, o atacante foi transferido para o Bahia, onde finalmente começou a brilhar e a chamar atenção pelo seu desempenho em campo. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Biel é um excelente reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.